programa de hoje, vamos conversar com o Paulinho da Força, né? O Paulo Pereira da Silva, ele que é o presidente nacional do Partido Solidariedade, e conosco vai conversar, ele também como deputado federal, vai conversar a respeito do cenário político nacional que o Brasil vive e quais são as perspectivas do seu partido Solidariedade, os projetos políticos, partidários e para a nação, com foco em 2022. Seja bem-vindo, presidente Paulinho, ao nosso Espaço Cidadão. Obrigado, Robson Carvalho. É um prazer estar participando aqui com você. Programa tão importante aí. A gente estava tentando falar há alguns dias, mas felizmente conseguimos aqui. É uma satisfação estar contigo e agradecer aí pela sua abertura para poder falar com a sua turma toda aí. Obrigado, presidente. E eu inicio nossa entrevista conversando um pouquinho a respeito da situação que o Brasil vive atualmente, essa conjuntura política nacional, e eu gostaria de conhecer a sua visão a respeito desse cenário. Bom, o país passa, sem dúvida nenhuma, por uma das crises mais profundas da história, né? Não só devido à pandemia, que milhões de pessoas, hoje nós estamos ultrapassando 600 milhões de pessoas, 600 mil pessoas, mortos, né? 600 mil mortos, ou seja, uma tragédia, né? Não tem uma família aí que não foi afetada, né? Na minha casa eu brinco que só não pegou o Covid, eu e os cachorros, mas todo mundo aqui pegou, felizmente ninguém faleceu, mas tem muitos amigos que morreram, né? Do meu partido, de 32 diretores que eu tinha, tenho 30 agora, porque morreram 2, né? Eu perdi a minha secretária em Brasília, que era de Manaus, esteve em Manaus e foi para lá também, faleceu. Enfim, então muitos amigos, dirigentes sindicais que eu conhecia também faleceram. Então, tragédia sem precedentes nessa área da saúde. E muito dessa tragédia é devido ao governo que a gente tem, do meu ponto de vista, porque nós poderíamos ter tido mortes, mas não tantas quanto aconteceu, né? Se houvesse responsabilidade desde o início no trato com a pandemia. Desde o início, nós estaríamos numa outra situação, com certeza, né? O país já poderia ter superado essa crise, né? E eu sou prova disso, né? A vacina resolve. Eu só não peguei porque eu estava vacinado com as 2 doses, mas, então, portanto, se todos tivessem tomado vacina, com certeza não teriam morrido tanta gente assim. E além disso, aí afeta tudo, né? Afetou a economia, né? Você nunca viu tanta gente morando nas ruas, especialmente aqui em São Paulo, que onde a gente vive, mas no Brasil inteiro, milhares de pessoas aí desempregadas, né? Mais de 14 milhões de pessoas desempregadas, mais de 28 milhões de pessoas sem renda, enfim, então uma tragédia. Nós tentamos minorar essa situação no Congresso, aprovando coisas que podiam ajudar as pessoas, como auxílio emergencial, né, como uma redução de jornada, redução de salário com consequente apoio do fundo do seguro-desemprego, enfim, para poder as pessoas terem uma renda. Enfim, o Congresso eu acho que fez a sua parte, mas não poderia fazer tudo. E agora, ou seja, é muito difícil sair de onde nós estamos, né? Porque se você tivesse um país que as pessoas acreditassem, né, e que nós tivéssemos um respeito internacional, talvez nós podíamos sair dessa situação, mas infelizmente o governo desacreditado, né? Eu até brinco que no passado o pessoal dizia, quando o presidente da República viajava, o pessoal dizia, a crise viajou, mas a nossa crise, quando viaja, piora, né? Porque quando ele vai fora é um desastre maior ainda. Então, infelizmente, o povo brasileiro quis assim, e agora nós temos que ir até 2022. Eu, particularmente, eu tenho estado nessas manifestações do impeachment, mas eu não acredito que é possível em um ano fazer o impeachment de um presidente da República. Eu estou falando isso porque eu participei ativamente do impeachment da Dilma e sei que não é fácil de você fazer o impeachment em um ano, né? Então, o povo vai ter que aguentar mais um ano aí para poder se livrar desse mal que o país entrou. Muitos avaliam, né, cientistas políticos e políticos, de modo geral, avaliam que o Brasil chegou na situação, inclusive no momento que começou, né, desde aqueles protestos de 2013, teve esse pico com a questão
da queda da presidente Dilma Rousseff, né, o impeachment, o golpe que aconteceu. E eu pergunto, diante do que você falou, presidente, alguns avaliam, inclusive, que foi justamente esse contexto que criou as condições para a chegada dessa tragédia que está, que é o presidente Bolsonaro. Você se arrepende de ter se posicionado a favor do impeachment de Dilma Rousseff? Não, não me arrependo não, até porque eu acho que o erro foi anterior, né? Eu tenho hoje sempre tive uma grande relação com o presidente Lula, né? Ele é sindicalista de São Bernardo e eu sou aqui de São Paulo. Em épocas diferentes, né? Ele iniciou sua vida sindical em 68, 69, e eu cheguei em São Paulo em 77. Então comecei uma militância sindical aqui a partir de 77. Participei da luta toda contra a ditadura, contra os militares, né? Do processo todo das diretas já, enfim, mas como militante. E o Lula já era um grande dirigente, já estava se fazendo na política. Então, mas depois, né, nos alinhamos, virei muito amigo do Lula. Eu votei na Dilma a pedido dele. Não só votei, como fiz campanha para Dilma, antecipada. Inclusive, cheguei a tomar multas por ter feito campanha para ela antecipada. E achei que ela foi... ela foi muito injusta comigo, né? Porque a nossa confusão começou exatamente antes dela tomar posse. É bom contar isso para as pessoas, né, ter o contexto, né? O Lula tinha feito toda aquela luta que o movimento sindical tinha feito para fazer um salário mínimo de $100, depois uma política para o salário mínimo. Nós chegamos a fazer uma marcha de São Paulo a Brasília a pé, né? E toda aquela luta ali deu, então, numa política de salário mínimo. E o Lula editou a medida provisória em dezembro de 2010. E assim que ela tomou posse, a medida provisória estava em andamento e eu fiz uma emenda na medida provisória para dar uma antecipação para os aposentados, porque os aposentados não tinham aumento, exatamente porque o PIB de 2 anos anterior tinha sido muito abaixo de zero, né? Então não tinha aumento. Eu fiz uma antecipação de apenas R$ 15, né, para os aposentados, que não era nada, mas era um alívio ali para os aposentados. E ela fez uma guerra comigo, uma guerra muito injusta. Ela poderia ter me chamado e dizer, olha, vamos tratar disso aqui uns dias, mas ela fez uma guerra pedindo até para o ex-presidente do meu partido me expulsar do partido, enfim. Então foi uma luta muito grande. E aí, bom, isso passou, depois eu tive mais 2 vezes com ela, apenas. E numa delas foi em seguida também aquela luta dos portos. Não sei se você se lembra que ela fez uma medida provisória para entregar os portos para apenas 2 empresas, para a Odebrecht e para um outro empresário, Eike Batista, e mais um lá de Manaus. Eu fiz uma luta com ela muito grande, nós paralisamos os portos, não sei o que e tal. E aí, realmente, ali a gente rompeu, nunca mais falei com ela, graças a Deus. E aí fui, né, e ela me tratou muito mal nesse período, nunca quis conversar sério sobre isso, e aí a gente acabou rompendo, e eu fui, com certeza, um dos principais personagens que fez o impeachment dela, basicamente por causa dessa luta que a gente travou ali, e ela não respeitou e poderia ter negociado com a gente. Enfim, mas eu mantive uma relação muito boa com o Lula e tenho isso até hoje, tenho conversado, falei com ele exatamente antes de ontem. Pronto, e justamente Então, era essa pergunta que eu iria lhe fazer. Eu estava mantive essa curioso, relação boa com porque ele. o presidente Lula disse que só não iria conversar nessas tentativas de articulação para 2022. Ele, por todas as pesquisas com a vantagem larga, ele disse que só não conversaria com quem não quisesse conversar com ele. Então, o presidente de Solidariedade, Paulinho da Força, conversou com o ex-presidente Lula. Conta para a gente como foi. Eu tenho tido algumas conversas com ele, Robson, nos últimos tempos, né? Na última até brinquei com ele. Olha, Lula, eu tive com você em 2013, né? Exatamente no dia 27 de abril de 2013. E te perguntei se você ia ser candidato no lugar da Dilma, né? No segundo mandato dela, se o candidato era você. E aí ele disse que não, né? Isso algum tempo atrás, assim que ele saiu da prisão, eu tive essa conversa com ele. Aí eu disse para ele, então, é o seguinte, ó, eu estou te falando isso porque eu fui lá no seu instituto e perguntei se você ia ser candidato. Ele disse que não. Aí eu falei, você se lembra que eu nem sentei então e fui embora, dizendo que então não contasse comigo para mais nada. E aí eu disse isso, olha, eu falei isso
para me livrar de todas as culpas que eu fiz e dizer que a culpa foi tua, porque se você tivesse sido candidato, nada disso tinha acontecido, o Brasil estava numa outra situação, e nós não tínhamos a Dilma, não tínhamos Bolsonaro, enfim, nós estávamos numa outra situação, enfim. Então, essa é uma brincadeira que eu fiz, mas é um fato real que aconteceu em 2013. Agora, hoje, fruto dessa conversa, já se pode dizer que há uma aliança, ou que está se consolidando uma aliança do Solidariedade com o PT, ou de apoio ao presidente, a Lula como candidato a presidente? Olha, Robson, primeiro assim, o contexto que eu avalio, né, hoje, para a gente poder chegar no que você me perguntou. Primeiro, eu não acredito em terceira via, né? Eu não acredito porque, primeiro, eu conheço os presidentes dos partidos, um por um, né? Trabalho com eles, converso com eles quase todos os dias. E sei que alguns já estão colocados ali do lado do Bolsonaro, não vão sair, né? Até pelo contexto que levaram E, ele e para abrindo lá. um parêntese, né, boa parte daqueles, digamos assim, partidários que mais reclamam de não existir a terceira via, ou estão com os dois pés dentro do governo, ou em tudo que defendem no Congresso, quando tem espaço no Congresso, Câmara ou Senado, ou nos seus partidos, defendem a mesma cartilha, o mesmo tipo de política do presidente. Às vezes apenas, né, até outros pré-candidatos, inclusive à presidência, que reclamam do que se chama de polarização entre Lula e Bolsonaro. Até esses, muitas vezes, inclusive, na verdade, o que tem de diferente? Bolsonaro é um pouco mais de verniz democrático, né? Mas na prática é muito, muito parecido, é a mesma coisa, né? É isso mesmo. Então, eu não acredito que tem um espaço, até porque o Bolsonaro, eu conheço ele bem, ele foi deputado comigo 12 anos, e eu acho ele aquilo lá, entendeu? Ele não melhorou nada, ele até piorou um pouco quando chegou na presidência da República. É aquilo, né? O povo quis votar nele, vote, mas eu conhecia ele há muito tempo. Presidente, você foi generoso, você disse que piorou um pouco, na verdade, eu acho que piorou muito a situação do país. É porque agora ele é presidente da República, lá era só deputado, né? O que ele fazia não significava piorou muito coisa agora, nenhuma, né? Quando ele vira presidente da República, ele manda no país, aí as merdas que ele faz sobra para todo mundo, né? Então, eu conheço ele bem, sei que ele é aquilo, e sei, então, que tem um grupo de partidos que não vai descolar do Bolsonaro. E sei que outro grupo de partido vai acabar aderindo à candidatura do Lula. Então, vai sobrar muito pouco para essa história de terceira via. Vai fazer terceira via de onde, né? Então, e os candidatos de terceira via são muito ruins, né? Que tem por aí, se eu falar os nomes aqui, é bom não falar, porque acho que não vão a lugar nenhum. São candidatos de 3%, 4%, 5%, né? Então, eu tenho conversado com o Lula, tenho conversado com ele, eu acho também que só o Lula e a esquerda não ganharia eleição. Então, acho que o Lula tem que ampliar, como fez em 2002, indo um pouco para o centro e até à direita, atraindo esses partidos que hoje estão no centro ainda, sem saber direito para onde vão, e aí sim ele pode ganhar a eleição no primeiro turno. Então, eu tenho feito um pouco esse tipo de conversa com ele, tem tido uma relação cordial e muito próxima. Agora, não dá para dizer, nós já estamos na candidatura do Lula, não. Eu sou um defensor dentro do partido de que nós vamos para a candidatura do Lula, né? Porque eu não vou apoiar o Bolsonaro. Isso para mim está muito claro, né? Jamais o meu partido Solidariedade vai apoiar o Bolsonaro. Então, eu estou falando isso até para aqueles deputados que hoje estão no meu partido e que são bolsonaristas ou que não tem nenhum bolsonarista assim, convicto lá, mas que se ele achar que é melhor ficar com o Bolsonaro, ele possa sair na janela aí, né, e cuidar da vida dele. Mas a tendência, então, nós temos uma tendência de apoiar o presidente Lula. Entendeu? Muito bem. E, por exemplo, quando se pensa nisso, né? Quando a gente pensa em política, a gente pensa também em identidade. E qual a identidade que você entende que o seu partido tem, né? Que mensagem é que ele passa para o público, né? Para os eleitores, né? Em termos de posicionamento no espectro político, né? Entre direita, esquerda, entre centro, como é que você posiciona o Solidariedade? Eu acho assim, muitas vezes não reflete posição de deputados no Congresso, mas o nosso partido tem uma posição de, digamos assim, de centro-esquerda, né? Pelo menos o nosso programa trabalha com essa ideia de um centro-esquerda mais moderado, de negociação, de participação naquilo que interessa para o Brasil. É isso que eu acredito, entendeu? Agora, só continuando um pouco dessas conversas com Lula, o que eu tenho dito para ele? Que nós temos que fazer, primeiro, um programa para os trabalhadores do Brasil, né? Primeiro, fazer uma política que volte a aumentar o salário mínimo, né? Nós tínhamos uma política de salário mínimo, você se lembra que lá
pela década de 90, o salário mínimo era uma coisa vergonhosa, não chegava a $50. Nós chegamos no salário mínimo de mais de $360. Hoje está caindo, até porque o dólar disparou, né? E o salário mínimo não tem aumento. Então, eu tenho falado com ele, nós precisamos ter uma política para o salário mínimo, para que você, aumentando o salário mínimo, você melhora o salário de todo mundo, né? Segundo, você ter uma política de reajuste dos aposentados. Você tem hoje 30 milhões de aposentados que não tem reajuste nenhum, né? Então, aí, muitas vezes não tem dinheiro nem para comprar remédio. Então, tem uma política de reajuste do salário dos aposentados, né? Para que eles saibam que tem uma perda lá e que a gente possa recuperar essas perdas, né? Eu defendo que nós precisamos reformar a estrutura sindical. O sindicalismo foi destruído pelos governos Temer e Bolsonaro, e acho especialmente pelo Bolsonaro. Então, nós precisamos reestruturar o sindicalismo, não aquele antigo. Você disse A forma, me parece que a forma de da reforma. mobilização, presidente, me parece que a forma de mobilização, de organização do partido, a forma de fazer política e de se comunicar também, sobretudo, algo tão primário, né, com os seus representados, né, me parece que isso precisa passar por profundas mudanças e transformações, não é? É verdade, é verdade. Então, nós não queremos volta da reforma trabalhista, nós não queremos volta de imposto sindical, nós queremos um sindicalismo atuante que possa defender os interesses dos trabalhadores. Eu defendo um sindicalismo pela representatividade. Se ele tiver representatividade, sobrevive. Se não tiver, deixa de existir. E também nós precisamos dar alguma dignidade para esses milhões de trabalhadores que apareceram, né? Do Uber, desse fast food. Essas pessoas estão trabalhando quase como escravo, né? E E ganhando isso tudo tão foi pouco. possibilitado pela reforma trabalhista, né? Que criou as condições para esse tipo de exploração, né? Completamente injusta, Exatamente. né? Enfim, então eu tenho tratado com isso. Antes de ontem, ele me pediu 5 vezes: cadê essa pauta? Você não me entrega nunca. Então, eu estou acertando com as centrais sindicais para a gente fazer uma reunião na próxima semana que vem é muito curta, talvez na outra, para fazer uma entrega oficial dessa pauta para ele, né? Desse sindicalismo responsável que a gente quer para frente. E, além disso, o que eu imagino? E ele tem falado muito isso: nós precisamos recuperar o Brasil. O Brasil foi destruído, né? Então, nós precisamos voltar a crescer, voltar a desenvolver. As pessoas precisam acreditar no Brasil, ter esperança de ter um país melhor. E a impressão que eu tenho, Robson, que o Lula está muito afim de fazer isso, entendeu? Muito. Ele tem dito o seguinte: olha, o meu governo não foi ruim, mas eu tenho um desafio de fazer um governo melhor, porque se for para fazer igual, não precisa de mim, né? Então, eu tenho um desafio de juntar o Brasil, de unir o Brasil e fazer um país melhor. Então, acho que ele está muito afim de fazer uma coisa E bastante pelo que ampla, sentiu, democrática. o presidente Lula tem energia para isso? Ele está muito afim, viu? Eu não sei se é porque ele está com namorada nova, né? Até brinquei para ele: namorada nova ajuda bastante, né? Mas Inspira. mas ele está muito, 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 muito disposto a fazer, né? Muito bem. Presidente, e qual a avaliação que você faz em relação a outros nomes que estão posicionados nessa tentativa de disputar a eleição para a presidência, né? O nome do Ciro Gomes, tem o próprio governador de São Paulo, João Dória, que ainda insiste em tentar ser um candidato